Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Cidade do Lago Inundado. Relatando ao senhor da cidade, confirmamos que Zhaofeng entrou na montanha Tiega. Uma figura envolta em sombras informou. O senhor da cidade acenou com a cabeça. Não era algo inesperado. Zhaofeng provavelmente foi à montanha Tiega para ver o mestre ferreiro. Há mais alguma coisa? A figura parecia relutante em partir. O motivo pelo qual Zhaofeng foi à montanha Tiega parece ser causar problemas. A figura respondeu com hesitação. Causar problemas? O senhor da cidade e Liu Qinxin trocaram olhares. Sua primeira reação foi: Zhaofeng tem coragem. Que tipo de pessoa era o mestre Tiega? Além de estar no reino do espírito verdadeiro, ele também era o melhor ferreiro da região do Lago Inundado. Em todo o grande país do céu, ele poderia estar entre os 10 melhores. Mesmo que a relação entre o senhor da cidade e o mestre Tiega fosse ruim, o primeiro não podia fazer nada contra o último. Se Zhaofeng realmente está lá para causar problemas, então isso será complicado. O senhor da cidade tinha uma expressão solene. A identidade de Zhaofeng era extremamente única. Ele não apenas representava a si mesmo, mas também o senhor da cidade, já que era seu genro. A relação entre o senhor da cidade e o mestre Tiega já era ruim, e se Zhaofeng continuasse, todos pensariam que isso era uma ordem do senhor da cidade. Pai, o mestre Tiega nem sequer alcançou o verdadeiro nível místico e não é nem um grão-mestre ferreiro. Por que estamos com tanto receio dele? Liu Qinxin perguntou, confusa. Ela conhecia a força de seu pai, e até mesmo especialistas do verdadeiro nível místico não eram dignos de seu respeito. No passado, ele já havia desafiado até mesmo o nível do verdadeiro senhor. Podia-se dizer que, enquanto especialistas do nível do verdadeiro senhor não aparecessem, o senhor da cidade reinaria supremo. Uma figura assim não deveria temer tanto um mestre ferreiro. O mestre Tiega não é simples. Ele tem uma relação próxima com a seita do Sangue de Ferro. Aparentemente, ele é o ferreiro oficial da seita. Enquanto falava, as sobrancelhas do senhor da cidade se franziram ainda mais. Seita do Sangue de Ferro. Ao ouvir isso, a expressão de Liu Qinxin mudou-se. Zhaofeng está condenado. No grande país do céu, o clã imperial, as 3 seitas e as 4 grandes famílias tinham controle absoluto. Entre as 3 seitas estava a seita do Sangue de Ferro, cujo poder era ainda maior do que o da família Liu principal e do Palácio da Espada Qin. Até mesmo a família Liu principal temia a seita do Sangue de Ferro e não ousava ofendê-la. A situação atual entre o clã imperial e a seita do Sangue de Ferro era como fogo e água. Embora o clã imperial fosse o governante nominal, a seita do Sangue de Ferro era a maior religião do país e tinha um poder imenso. Não, preciso ir pessoalmente à montanha Tiega. Assim que falou, o senhor da cidade desapareceu, e o som do ar assobiando pôde ser ouvido. Eu também vou. Os olhos de Liu Qinxin estavam cheios de frieza e um pouco de felicidade pelo infortúnio de Zhaofeng. Isso vai lhe ensinar uma lição por usar sua identidade como genro do senhor da cidade. Agora ele pisou em um vespeiro. Palácio Tiega. O salão estava em silêncio enquanto o mestre Tiega descia. Vim aqui representando meu mestre, o grão-mestre Mil Mãos, para desafiá-lo. Apenas Zhaofeng mantinha um sorriso. As chamas ao redor do mestre Tiega se agitaram. Era óbvio que ele estava à beira de explodir. No entanto, quando Zhaofeng mencionou o nome Grão-mestre Mil Mãos, as chamas do mestre Tiega se apagaram. Grão-mestre Mil Mãos? O corpo do mestre Tiega congelou, com uma expressão perplexa. Um grão-mestre era obviamente superior a um mestre. O nome Grão-mestre Mil Mãos o deixará atordoado. Um mestre era bom? Mas era melhor que um grão-mestre? Claro, o Grão-mestre Mil Mãos era um nome que Zhaofeng inventou na hora para assustar as pessoas. Grão-mestre Mil Mãos? O continente não tem nenhum novo grão-mestre ferreiro. O mestre ferreiro mais próximo no continente norte morreu há 100 anos. Discussões surgiram no salão. Ninguém tinha ouvido falar de alguém chamado Grão-mestre Mil Mãos. Pelo menos, não no continente norte. Garoto, se você realmente veio aqui para causar problemas no Palácio Tiega, este velho não será gentil, mesmo que você seja o genro do senhor da cidade. O rosto do mestre Tiega ainda transbordava raiva, e sua voz tinha um tom de frieza. No entanto, ele não fez nenhum movimento repentino. O jovem de cabelos azuis diante dele era estranho, e o mestre Tiega havia observado suas ações no salão com seu sentido espiritual. De acordo com sua análise, o nível de conhecimento de Zhaofeng em Forge era quase comparável ao de um mestre. Meu mestre é um novo grão-mestre ferreiro do continente central. Vim aqui para trazer uma obra dele e desafiar os mestres do continente norte. Zhaofeng começou a mentir. A distância entre o continente central e o continente norte era insanamente grande, e, de acordo com seu conhecimento, o continente central era mais avançado.
Dentre a multidão presente, quase ninguém havia estado no continente central, e como seu mestre era um novo grão-mestre, não havia falhas em suas palavras. Uma obra de um grão-mestre? Os olhos do mestre Tiegan brilharam. Zhao Feng estalou os dedos. O pequeno gato ladrão tirou um frasco maior do que ele mesmo e, ao mesmo tempo, bebeu o álcool com ganância. Esta é uma obra antiga do meu mestre. Zhao Feng ergueu a cabeça. Todos no salão estavam olhando fixamente para o frasco diante do gato. O frasco era feito de um material único, e quando o sentido espiritual do mestre Tiegan o varreu, sua expressão mudou instantaneamente. Para que serve este frasco? Assim que ele perguntou. O gato terminou de beber o álcool e colocou um pouco de água dentro. A água no frasco começou a mudar lentamente. O sentido espiritual do mestre Tiegan varreu o frasco, e ele imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Ele voou para frente e olhou para o frasco com insanidade. Zhao Feng sorriu, mas não falou. Ele havia investigado antes e sabia que, além do temperamento ruim, o mestre Tiegan amava vinho. E o frasco diante deles podia transformar água comum em vinho. Era extremamente misterioso. Zhao Feng verificou os registros antigos e não parecia haver nenhum item assim. Este frasco vinha do terreno proibido dos 100 túmulos, um lugar onde até mesmo especialistas do reino do espírito verdadeiro teriam dificuldade em sobreviver. Zhao Feng tossiu levemente, interrompendo o estado de êxtase do mestre Tiegan. Era óbvio que o poder do frasco o deixará chocado. Amiguinho, vamos para outro lugar e conversemos em privado. O mestre Tiegan forçou um sorriso e convidou Zhao Feng para os salões internos. A multidão presente ficou pasma. O mestre Tiegan era conhecido por seu temperamento explosivo e estava prestes a perder o controle momentos antes. No entanto, a pessoa que causava problemas agora era tratada como um convidado de honra. Além do especialista do nível do verdadeiro senhor de alguns meses atrás, esta é a primeira vez que vejo o mestre Tiegan receber alguém assim. Os ferreiros e discípulos se entreolharam, e muitos especularam. Será que este jovem de cabelos azuis é um discípulo de um clã de ferreiros? Dentro de uma sala privada no Palácio Tiegan. Zhao Feng se sentou com um sorriso enquanto o mestre Tiegan inspecionava o frasco. Seu rosto mudava a cada segundo, de choque para admiração, antes de começar a suspirar incessantemente. Depois de um tempo, o mestre Tiegan falou. O que você quer? O grão-mestre mais próximo no continente norte é meu mestre, e eu também conheço alguns grão-mestres no continente central. Zhao Feng riu. Parecia que o truque do grão-mestre Mil Mãos havia sido descoberto, mas seu objetivo foi alcançado, pois agora ele podia negociar com o mestre Tiegan. Vim aqui para pedir que o mestre conserte 2 itens. Zhao Feng primeiro tirou o arco e olhou. No instante em que o mestre Tiegan tocou o arco, seus olhos brilharam. Preciso. Sua mão tocou o símbolo da flor de lótus de gelo, e ele não pôde evitar sugar o ar. Incrível. Isso foi feito pela natureza. A aura aqui pode ser comparada a dragões antigos ou descendentes do dragão de gelo. O mestre Tiegan suspirou ao examinar o símbolo. Zhao Feng não pôde evitar lembrar do rio de gelo da serpente dragão na Ilha do Céu Limite. Todo o rio era congelante, e a substância misteriosa em sua fonte era uma existência proibida que podia congelar até mesmo especialistas do reino do espírito verdadeiro. Se o poder fosse ainda maior, poderia até ter criado uma arma espiritual de nível mundial. Mas infelizmente, o mestre Tiegan balançou a cabeça no final. Ouvindo isso, Zhao Feng ficou surpreso. Ele não imaginava que o potencial do arco Luolhou fosse tão grande. O principal item que ele queria consertar não era o arco. Ele o havia mostrado casualmente. Não esperava essa reação. Depois de uma discussão sobre preços, Zhao Feng e o mestre Tiegan chegaram a um acordo. O mestre Tiegan ajudaria Zhao Feng a aumentar o potencial e o poder do arco Luolhou, além de consertar outro item espiritual que não excedesse o nível alto, mas os recursos necessários seriam fornecidos por Zhao Feng. Zhao Feng permitirá que o mestre Tiegan examinasse o frasco por um tempo e, na verdade, foi o próprio mestre Tiegan quem sugeriu consertar os itens em troca de ficar com o frasco. No entanto, devido à discordância do pequeno gato ladrão, o acordo falhou. Assim que o negócio foi fechado, o mestre Tiegan tentou testar o conhecimento de Zhao Feng em forja, mas percebeu que ele só tinha teoria. A habilidade de aprendizado de Zhao Feng permitia que ele entendesse medicina, formações e forja, pois todo o conhecimento havia sido copiado em sua mente pelo olho espiritual divino. Portanto, Zhao Feng conhecia todos os recursos e seus usos. Os olhos do amiguinho são incríveis, e seu talento é incomparável, verdadeiramente um gênio da forja. Você estaria disposto a entrar no mundo dos ferreiros comigo? Os olhos do mestre Tiegan ficaram injetados de sangue. Nesse exato momento, uma aura poderosa varreu o céu, fazendo com que a energia e o do céu e da terra tremesse. Posso perguntar por que o senhor da cidade veio pessoalmente? A expressão do especialista do reino do espírito verdadeiro que guardava a montanha Tiegan mudou.
O senhor da cidade perguntou: Meu genro insolente está aqui? Se ele causou algum problema, espero que os nobres daoístas da montanha Tiegan possam perdoá-lo. A chegada do senhor da cidade fez com que todo o palácio Tiegan sentisse uma pressão imensa. Até mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro estavam inquietos. Afinal, o senhor da cidade do lago inundado podia ser considerado o governante absoluto desta região. Sua força e fama reinavam supremos. Aparentemente, quando jovem, o senhor da cidade havia sido um prodígio da família Liu e tinha as maiores esperanças de alcançar o nível do verdadeiro senhor. Felizmente, parecia que o senhor da cidade não estava ali por hostilidade, mas apenas para buscar seu genro. Senhor da cidade, seu genro está seguro no palácio, conversando com o mestre. O especialista do reino do espírito verdadeiro que guardava o palácio Tiegan respondeu com respeito. O senhor da cidade fez uma pausa e retraiu sua aura. Tem certeza de que ele não causou problemas? O senhor da cidade confirmou. Um dos ferreiros sorriu amargamente. Ele estava causando problemas, mas quando encontrou o mestre, foi convidado para os salões internos. Sim, nunca vi alguém que causou confusão ser tratado como convidado. Os discípulos ferreiros estavam incrédulos, e a expressão do senhor da cidade era extremamente complexa, seus olhos cintilando. Logo em seguida, Liu Qinxin entrou no palácio Tiegan. A filha do senhor da cidade está aqui. Parece que o genro do senhor da cidade é muito importante para a família Liu. As pessoas no salão começaram a comentar, e Liu Qinxin percebeu que a expressão de seu pai estava um pouco incomum. Zhao Feng causou um grande problema? Ela perguntou com cautela. Suas emoções no momento eram extremamente conflitantes. Por um lado, ela sentia simpatia, por outro, havia uma expectativa oculta. Se Zhao Feng tivesse causado um grande problema e decepcionado seu pai, ele poderia ser punido. No entanto, o senhor da cidade não respondeu imediatamente. Nesse momento, Zhao Feng e o mestre Tiegan saíram juntos dos salões internos. O mestre Tiegan parecia um pouco arrependido em relação ao talento de Zhao Feng para a forja. Irmão Zhao, se tiver tempo, visite a montanha Tiegan novamente. Se estiver disposto a se tornar um ferreiro, minha porta estará sempre aberta. O mestre Tiegan sorriu e se despediu de Zhao Feng. Essa cena deixou Liu Qinxin perplexa. Não era para Zhao Feng estar causando confusão? Por que ele está sendo tratado com tanto respeito? Qualquer um podia ver que o mestre Tiegan estava extremamente impressionado com Zhao Feng, um contraste dramático em relação ao tratamento indiferente que dava ao senhor da cidade, como se este fosse um estranho. Claro, voltarei quando tiver reunido todos os materiais. Sob os olhares perplexos de todos, Zhao Feng se despediu do mestre Tiegan. Ao sair do palácio Tiegan, o senhor da cidade e Liu Qinxin olharam para Zhao Feng com expressões estranhas. O jovem estava envolto em mais uma camada de mistério, difícil de decifrar. Sob o interrogatório do senhor das cidades, Zhao Feng explicou humildemente o que havia acontecido. A razão pela qual o mestre Tiegan valorizava tanto era devido ao seu talento misterioso e sua aptidão para a forja. Ao ouvir a explicação, o senhor da cidade e Liu Qinxin trocaram olhares. O senhor da cidade olhou profundamente para Zhao Feng. Ele pensara que já havia entendido esse jovem, mas ele continuava a surpreendê-lo. Que tal isso? Como você já está noivo de Qinxin, é parte da minha família Liu. Os custos para consertar o arco Lolhou serão pagos pelo palácio do senhor da cidade. Além disso, você deve tentar estabelecer um bom relacionamento com o mestre Tiegan. As palavras do senhor da cidade salvaram Zhao Feng de um enorme gasto. Obrigado, senhor, quer dizer, sogro. Zhao Feng ficou extremamente feliz. Quando ele havia feito o acordo com o mestre Tiegan antes, os materiais custariam cerca de 100 a 200 mil pedras de cristal primal, já que o pequeno gato ladrão não concordara em trocar o frasco misterioso. Caso contrário, todos os custos seriam pagos pelo mestre Tiegan. Zhao Feng estava justamente pensando nesse problema quando uma simples frase do senhor da cidade o salvou. O senhor da cidade acenou com satisfação, e sua opinião sobre Zhao Feng subiu ainda mais. Liu Qinxin não sabia o que sentir. Se isso continuasse, a posição de Zhao Feng no coração de seu pai só aumentaria. Ao mesmo tempo, a aura de mistério ao redor de seu futuro marido se tornava mais densa. Um jovem domador de bestas com habilidades precisas de arco e um sangue de linhagem do olho, talento para a forja que até mesmo o mestre Tiegan admirava, e aquele pequeno gato ladrão que sabia se tornar invisível. Quantos segredos esse jovem escondia? Liu Qinxin finalmente percebeu que seu futuro marido não era simples, mas o interesse dele por ela parecia diminuir a cada dia, quase a ignorando completamente. Enquanto pensava em Zhao Feng, ela rangia os dentes e o via partir com um olhar afiado. De volta ao palácio do senhor da cidade. Zhao Feng usou as conexões da família Liu para reunir os materiais necessários para consertar o arco Lolhou. Todas as despesas foram pagas pelo senhor da cidade. Zhao Feng, obviamente, não conhecia a palavra vergonha, ele também listou os recursos que faltavam para reparar o manto da Sombra Yin.
No momento, o senhor da cidade o valorizava tanto que o administrador do palácio foi extremamente respeitoso e não questionou nada. Todos os materiais necessários foram reunidos em 10 dias. Zhao Feng pegou os recursos e partiu para a montanha Tiega. Palácio Tiega. Preciso de um assistente para aprimorar o arco, olhou. Você precisará ajudar. O mestre Tiegan fez o pedido. Sem problemas. Zhao Feng sabia um pouco sobre forja, e ser assistente de um mestre ferreiro era o sonho de muitos. No entanto, ele achou estranho que o mestre Tiegan tivesse escolhido especificamente. Será por causa do meu talento? Esse garoto é extremamente conhecedor de recursos. Vou usar isso para testá-lo. O mestre Tiegan secretamente deu a Zhao Feng requisitos rigorosos. O olho espiritual divino de Zhao Feng inspecionou cada material, nenhum erro escapava de seu olhar. Sua percepção, controle e foco ultrapassavam os dos outros em incontáveis vezes. O olho espiritual divino podia ampliar e magnificar coisas em centenas de vezes. Por isso, ele conseguia facilmente identificar as desvantagens de qualquer item. Enquanto ajudava-as, Zhao Feng agia com precisão e responsabilidade, afinal, os próximos passos determinariam o resultado do arco. Olhou. O mestre Tiegan observou suas ações e ficou extremamente chocado. Tal precisão. Até ferreiros experientes não conseguem ser tão meticulosos. Ele suprimiu o choque em seu coração. Naquele momento, era como se ele tivesse encontrado a peça de jade mais deslumbrante do mundo. O refinamento do arco olhou levaria cerca de 4 a 5 dias. Durante o processo, o mestre Tiegan delegou uma grande parte do trabalho a Zhao Feng, enquanto lhe dava orientações. Zhao Feng já havia aprendido sobre refinamento de pílulas e formação de matrizes. Agora, com o mestre o guiando, seu conhecimento avançou ainda mais. O ponto crucial era o controle das chamas, algo que o mestre Tiegan fez Zhao Feng executar pessoalmente. Os diferentes estágios do controle de chamas tinham uma dificuldade comparável à fabricação de pílulas. Os resultados chocaram o mestre Tiegan mais uma vez. Fora a falta de experiência e limitações de cultivo, o controle de Zhao Feng era perfeito. Um prodígio natural na forja. O mestre Tiegan suprimiu a alegria em seu coração. Alguns dias depois, o arco olhou foi fortalecido com sucesso. O arco original havia mudado de atributos após fundir-se com a substância misteriosa. Agora, após o refinamento, ele havia se fundido com um cristal místico da alma de gelo, um material tão precioso que não seria encontrado tão rapidamente sem as conexões da família Liu. O novo arco olhou era ligeiramente maior que o original, com uma cor azulada em sua superfície. A marca da flor de lótus de gelo havia aumentado e adquirido um tom mais intenso. Após a fusão com os novos materiais, o poder das flechas Luolhou aumentou. De acordo com o conhecimento de Zhao Feng, as flechas Luolhou continham os elementos do vento e raio. Somado ao frio aterrorizante, era como adicionar asas a um tigre. O arco Luolhou e as flechas Luolhou alcançaram o nível de pico de arma mortal e arma mortal de alto grau, respectivamente. A combinação dos dois se aproxima imensamente do nível espiritual. Pode dominar qualquer arma mortal. O mestre Tiegan estava bastante satisfeito com o resultado. Zhao Feng gostou ainda mais. Seu poder e atributos eram perfeitos, e seu valor poderia ser comparado ao de armas espirituais. Quando o arco olhou foi concluído, Zhao Feng retirou seu manto da sombra Yin. Na verdade, este era seu verdadeiro objetivo, seu valor era muito superior ao do arco. Um item de herança danificado. O mestre Tiegan assumiu uma expressão solene. Embora todos os materiais tivessem sido reunidos, o mestre Tiegan ainda precisava descobrir como consertá-lo. Zhao Feng acenou com a cabeça e deixou o manto para trás, retornando ao palácio do senhor da cidade. No momento em que chegou, ele foi convocado pelo senhor da cidade. Em uma sala privada. O senhor da cidade e Liu Qinxin tomavam chá enquanto conversavam e sorriam. Na sala, havia outro jovem. Zhao Feng, vem aqui. Este é o primo de Qinxin, Yu Aiyan. Primo de Liu Qinxin? Zhao Feng não pôde evitar se surpreender, o nome dessa pessoa era quase idêntico ao do mestre Haiyun. O nome completo do mestre Haiyun era Yun Hai, enquanto o primo de Liu Qinxin se chamava Yun Aiyan. Quando foi apresentado, um brilho frio surgiu nos olhos de Yun Aiyan. Irmã Qin, este é seu futuro marido? Desdém e nojo apareceram em seu rosto. A deusa perfeita em seu coração seria casada com esse jovem de cabelos azuis e um olho só? Enquanto conversavam, Zhao Feng entendeu que Yun Aiyan vinha de uma das 4 grandes famílias, a família Yun. Quando crianças, Yu Aiyan e Liu Qinxin tinham uma relação próxima. Yun Aiyan demonstrava indícios de hostilidade e desprezo durante a conversa, irritado com o fato de Liu Qinxin ser prometida a Zhao Feng. Zhao Feng, no entanto, apenas tomou seu chá calmamente, sem se importar, o que só aumentou a raiva de Yun Aiyan. O senhor da cidade observou tudo, mas não interveio. De repente, Yu Aiyan se levantou e sorriu.
Ouvi dizer que as habilidades de arco do irmão Zal são de primeira linha. Eu também conheço um pouco de arqueria. Que tal compararmos nossas habilidades? Sem se importar se Zalfeng concordaria ou não, um arco antigo verde escarlate apareceu em suas mãos. Uma marca de fogo misteriosa podia ser vista no arco, como se simbolizasse a raiva e a intenção de batalha de seu dono. O arco nas mãos de Ayan era feito de materiais únicos, e sua aura ultrapassava as de armas mortais de grau máximo. Sua classificação estava extremamente próxima do nível espiritual. Arqueria? Zalfeng não recusou. Seu arco Luolhou acabará de ser aprimorado e alcançar um novo patamar. Ele ainda não tivera a chance de testá-lo. Ao mesmo tempo, Liu Qinxin e o senhor da cidade trocaram olhares e sorrisos. Eles não tinham intenção de recusar esse pedido. Quando o senhor da cidade chamar a Zalfeng, Liu Qinxin entenderá a intenção de seu pai. Ayan estava insatisfeito com o casamento de Liu Qinxin, e agora que vira Zalfeng, como poderia ser respeitoso? No entanto, quando Ayan mostrou desdém e nojo por Zalfeng, o senhor da cidade não fez nada. Será que há algum motivo oculto por trás do casamento de Qinxin com esse rapaz? Parece que ainda tem uma chance. Ayan viu a atitude do senhor da cidade e ficou extasiado, suprimindo a excitação em seu coração. Ele não sabia que o senhor da cidade não estava lhe dando uma oportunidade, ele estava apenas testando Zalfeng. Fengir, você não se opõe a isso, não é? O senhor da cidade olhou para Zalfeng com expectativa. Zalfeng suspeitava que o senhor da cidade o estava testando desde o início, mas como queria experimentar o poder do arco Luolhou, não recusou. Logo em seguida, Zalfeng e Ayan entraram em um campo de tiro ao ar livre. Originalmente, havia muitos arqueiros ali, mas logo foram afastados. O que eles estão fazendo? O genro do senhor da cidade está testando habilidades de arco com um parente? Ao redor do campo de tiro, uma pequena multidão se reuniu. Zalfeng e Ayan ficaram em lados opostos. Normalmente, os arqueiros comparavam habilidades de arco e precisão. Alguns até trouxeram alvos. Habilidades de arco são entediantes. Arqueiros de verdade precisam experimentar sangue e fogo. Um sorriso curvou os lábios de Ayan. A multidão começou a discutir. Ayan e Zalfeng entrariam em uma batalha de vida ou morte? Como esperado, Ayan sugeriu ao senhor da cidade um duelo entre arqueiros. Isso não era mais um teste de habilidades, era uma batalha. Fengir, você não tem objeções, certo? O senhor da cidade perguntou em um tom consultivo. Nesse momento, não era difícil para todos verem que Ayan estava ali para causar problemas. Como era uma batalha, poderia haver ferimentos. O coração de Ayan estava cheio de frieza. Esse rapaz vem de fora do grande país do céu e ainda não é o marido de Qinxin. Mesmo que eu o mate aqui, ninguém defenderá um gênio morto. Em termos de identidade, ele vinha de uma das 4 grandes famílias, a família Yun. Portanto, mesmo que matasse Zalfeng, o senhor da cidade não poderia fazer nada contra ele. Não tenho objeções. Zalfeng lentamente retirou o arco Luolhou. Em seguida, todo o campo de tiro foi protegido por uma formação, garantindo que a batalha não prejudicasse os espectadores. Nesse momento, Liu Qinxin não pôde evitar sentir um pouco de simpatia por Zalfeng. Ela podia sentir que Ayan não tinha boas intenções. Não se preocupe. Comigo aqui, não haverá mortes. O senhor da cidade falou com confiança, acariciando seu ombro e sorrindo. Liu Qinxin relaxou levemente, mas sentiu um pouco de culpa. Seu pai usará Ayan para testar Zalfeng, colocando-o em perigo. Dentro do campo de tiro, Ayan e Zalfeng encararam um ao outro. Como era um duelo de arqueria, as regras permitiam apenas o uso de arcos, nada mais. O cultivo de Ayan alcançara o meio passo para o reino do espírito verdadeiro, e sua verdadeira força era próxima à de Liu Qinxin. No entanto, como era apenas um duelo de arcos e flechas, Zalfeng não o temia. Começou. Ayan puxou a corda do arco verde escarlate em suas mãos, e uma luz flamejante vermelha surgiu do arco, fundindo-se com sua força verdadeira escarlate. Além disso, uma camada de vento afiado verde surgiu ao redor de seu corpo como uma barreira. Arco de elemento fogo com adição de vento. 80% de chance de efeito explosivo. O olho espiritual divino de Zalfeng inspecionou o oponente, e seu coração pulou. O cultivo de Ayan era superior, e o arco em suas mãos tinha o atributo de fogo. Com vento adicional, seu dano poderia matar instantaneamente cultivadores comuns no meio passo para o reino do espírito verdadeiro. Vendo isso, Zalfeng decidiu encerrar a batalha rapidamente. Seus movimentos foram suaves. No instante em que o arco Luolhou foi retirado, 3 flechas Luolhou já estavam posicionadas, e uma camada de gelo envolveu seu corpo. Zalfeng estava cercado por gelo e arcos de relâmpagos que crepitavam sem parar. Na ponta das 3 flechas, fios afiados de relâmpago brilhavam, enquanto a cauda das flechas era envolta por bolas de vento.
O arco e flecha desse garoto contém os 3 elementos de gelo, relâmpago e vento. Eles também são armas mãe e filho. Ian ficou impressionado e não pôde evitar sentir um pouco de inveja. Ele amava arcos, mas esta era a primeira vez que via uma obra tão magistral. Era quase certo que um item assim vinha de um ferreiro de nível mestre. Termine isso rapidamente. Ian soltou a corda de seu arco com um estrondo ensurdecedor. Uma flecha escura, envolta em chamas, disparou em direção a Zalfeng como um dragão de fogo e vento. Ele conseguirá atacar primeiro, ganhando a vantagem. O coração de Ian transbordava de alegria. Batalhas entre arqueiros eram extremamente rápidas, um segundo poderia decidir tudo. No entanto, no momento em que ele disparou sua flecha, a corda do arco olhou de Zalfeng vibrou. Uma flecha azul brilhante soltou faíscas ao voar, criando uma explosão sonora. Ian sentiu seus olhos girarem antes que um arco de relâmpago e ventos caóticos se precipitassem em sua direção. A flecha colidiu primeiro contra a flecha escarlate no ar. O vento gelado e as chamas furiosas se entrelaçaram antes de explodir, criando uma nuvem de fumaça que cobriu metade do campo. Os arqueiros do lado de fora olhavam para a cena com bocas abertas. Uma flecha perfurou a fumaça e disparou em direção a Ian. Sua velocidade era extremamente rápida, ultrapassando a velocidade do som. A expressão de Ian mudou drasticamente. Ele circulou furiosamente sua força verdadeira, criando serpentes de fogo que se fundiram com o vento, formando uma barreira de vento e fogo. Em menos de meio fôlego, Ian controlou a situação. Quando a flecha de Zalfeng se aproximou, apenas 10 a 20% de seu poder restava, apenas o frio e o relâmpago lhe causaram algum problema. Ele respirou fundo e condensou seu ki de meio espírito verdadeiro, preparando-se para lançar ataques mais poderosos. No entanto, nesse exato momento, 2 clarões cortaram o ar, trazendo uma rajada de vento gélido. Ian disparou uma flecha de fogo, mas foi engolfado pela explosão de relâmpago e frio. Nesse instante, o vento uivou enquanto o gelo e os relâmpagos o corroíam. O corpo de Ian começou a enrijecer. Sua terceira flecha ainda não fora disparada, mas o frio e os relâmpagos em seu corpo subiram a outro nível. A terceira flecha de Zalfeng chegou. No campo de tiro. Ian foi varrido por relâmpagos cintilantes. Ele gritou e uivou, mas o som de sua voz se dissipou quando uma camada de gelo cobriu seu corpo. Em apenas meio fôlego, Ian foi transformado em uma escultura humana de gelo. Os espectadores suspiraram profundamente, despertando de seu estado de choque. O senhor da cidade ficou pasmo, sua expressão mudou levemente antes que ele se precipitasse para salvar Ian com o ki do espírito verdadeiro. O mestre Tiegan realmente vive de acordo com sua reputação. Minha terceira flecha poderia até ameaçar aqueles no reino do espírito verdadeiro, mas o gasto de força verdadeira é terrível. Zalfeng exclamou, guardando o arco, olhou e respirando rapidamente. O poder do arco aumentara após o refinamento, mas Zalfeng gastara um quarto de sua força verdadeira naqueles disparos. Apenas quando alcançasse o meio passo para o reino do espírito verdadeiro ele poderia usar o arco, olhou livremente. No campo de tiro. Com a ajuda do senhor da cidade, a vida de Ian não corria mais perigo, mas seus ferimentos eram chocantes, um de seus braços fora quebrado. Esta batalha terminou em deficiência. Os perigos de um duelo entre arqueiros podiam ser vistos claramente. Por que você o feriu tão gravemente? Liu Qinxin franziu as sobrancelhas ao falar. Os olhos de Zalfeng quase saltaram. Agora ele era vítima? O senhor da cidade tentará testá-lo, usando Ian como uma lança. Ian quisera matá-lo. Zalfeng era a verdadeira vítima, mas terminara a luta com apenas 3 flechas. A batalha entre arqueiros era perigosíssima. Se continuasses, Zalfeng teria morrido. Após o aprimoramento, o arco olhou consumia força verdadeira demais. Embora o arco de Ian não fosse muito inferior, devido à diferença de cultivo, ele teria vencido se a luta prosseguisse. Nesse instante, as sobrancelhas do senhor da cidade estavam franzidas. Ian era um descendente direto da família principal e tinha uma identidade complicada. Agora que seu braço fora perdido, os problemas causados não seriam pequenos. Ele estimara inicialmente que as chances de vitória entre Ian e Zalfeng eram de 60% e 40%, respectivamente. Afinal, Ian era conhecido por suas habilidades de arco na família e superava Zalfeng em cultivo. O resultado surpreendera o senhor da cidade Liu Qinxin. Zalfeng riu em seu coração, ele causará problemas para o senhor da cidade. Os testes deles último reforçaram o desejo de Zalfeng de escapar. Se ele tivesse perdido hoje, quem o defenderia? Liu Qinxin suspirou em seu coração, ela sabia que não era culpa de Zalfeng. Seu pai o testara primeiro, e seu primo tivera mais intenções. No entanto, o vencedor não foi o senhor da cidade nem Ian. Ian ficará deficiente, e o senhor da cidade teria uma dor de cabeça para resolver esse problema. Apenas Zalfeng saiu ileso.
Após esse teste, o senhor da cidade percebeu que esse jovem podia trazer mais surpresas e mais problemas. Além disso, Liu Qinxin descobriu que seu futuro marido estava se tornando cada vez mais misterioso, como se estivesse envolto em uma névoa. Ele era o destinado em sua vida. Naquela mesma noite, Zhao Feng sentou-se em posição de lótus e acariciou suavemente o arco olhou em suas mãos. Após o refinamento, o poder do arco aumentara, mas, com seu cultivo atual, era difícil usá-lo em todo o seu potencial. Zhao Feng fechou os olhos e continuou a compreender a seção final da primeira herança do relâmpago. Em sua mente, cenas da herança relampejavam. Arco após arco de relâmpagos formavam luzes brilhantes como fogos de artifício. Dias se passaram e, em um certo momento, um olhar de realização apareceu nos olhos de Zhao Feng. Arcos de relâmpago tão finos quanto teias de aranha gravaram um símbolo incomum em sua mão, semelhante a uma flor desabrochando. Fim dos capítulos do 264 ao 266. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!